Rapaziada, esse vídeo não é um clickbait. Sim, a Oppo está oficialmente chegando no Brasil. Eles já homologaram smartphones aqui. A gente já sabe qual vai ser o primeiro celular vendido pela marca, ou pelo menos sabemos que um dos 3 celulares homologados será o primeiro vendido pela marca aqui no Brasil. E meus amigos, isso é uma notícia muito, mas muito boa. Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, mas assim, basicamente, a gente vai ter uma maior concorrência. A gente tem uma empresa que é simplesmente a 4ª maior fabricante de smartphones em termos de vendas globais, né? Ou seja, ela só tá atrás da Samsung, da Apple e da Xiaomi em vendas, tá? Não tô dizendo que ela é a 4ª maior em tamanho e operação e tudo mais. O importante de vocês saberem é que a Oppo, além de ser uma empresa muito boa, uma fabricante de celulares que faz ótimos aparelhos, ela promete, né? Ou pelo menos na teoria, deve vir com uma pegada muito parecida com a da Realme. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo para você que está assistindo, porque talvez você aí que está pensando em trocar de celular, está começando a planejar a sua troca de smartphones, possa até esperar um pouquinho até essa chegada oficial, porque, meus amigos, eu acho que isso vai dar uma bela de uma balançada no mercado. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. No vídeo de hoje eu tô aqui, como vocês já sabem, para falar um pouquinho sobre a Oppo. E eu não sei se o pessoal que tá assistindo conhece essa fabricante. Para você que não conhece, a Oppo é uma fabricante de smartphones chinesa, assim como a Xiaomi, por exemplo, e a própria Realme, e que pertence a um grupo, né, um conglomerado chamado BBK Electronics. A BBK Electronics é simplesmente a dona da Oppo, como eu já falei, da Realme, da Vivo, da OnePlus e de outras marcas que também são vendidas na China e em outros países, obviamente. Aí você me pergunta, mas Rafinha, você tá dizendo que essa Oppo é de um grupo que também é dono da Realme? Por que que os caras então vão trazer a Oppo para cá, já que tem a Realme, que em tese é da mesma empresa? Porque apesar do conglomerado, né, de digamos que a holding, a empresa que é dona de todas essas grandes marcas, ser a mesma, as marcas possuem pegadas diferentes, propostas diferentes e, inclusive, apesar deles terem muitos smartphones bem parecidos, eles também têm muitos celulares diferentes. Se você olhar, por exemplo, o trabalho global da Realme, você pode ver que sempre foi um trabalho muito parecido com o da Xiaomi, ou seja, a gente sempre viu muitos smartphones da Realme, mas focados em custo-benefício, que geralmente abrem mão de alguma coisa específica para tentar entregar um preço mais barato. Assim como a Xiaomi, por exemplo, isso tem mudado, a gente sabe, mas durante muito tempo era sinônimo de celulares muito potentes, mas, por exemplo, com câmeras mais fracas, né? Não eram câmeras espetaculares, porque essa economia ali no sensor, no software, fazia com que eles praticassem um preço muito baixo. E, inclusive, foi isso que conquistou o brasileiro, porque durante muito tempo existia uma discrepância tão grande entre os preços dos importados da Xiaomi e os preços dos smartphones nacionais, que mesmo aquele Xiaomi com câmera mais fraca, mas que às vezes era um topo de linha da Xiaomi, ou era um celular intermediário premium, ele conseguia praticar o preço de um intermediário básico no Brasil, que dizia ter câmera muito boa, mas quando você olhava pau a pau, aquela câmera meia boca, digamos assim, da Xiaomi, era melhor do que a do intermediário básico que era vendido no Brasil. Acho que deu pra entender a pegada do que eu tô falando, né? Mas dito isso, vamos falar agora da Oppo em si. Por que que é muito importante a Oppo chegar no Brasil? Como eu disse pra vocês, ela, apesar de pertencer a um conglomerado, é, digamos que sozinha, a 4ª maior fabricante do mundo em termos de vendas. Isso acontece por causa do mercado chinês. Na China, a Oppo é extremamente forte. Tanto que eu nunca tive um celular da Oppo, mas eu já utilizei celulares da marca, de colegas nossos aqui do YouTube, pessoal que a gente conheceu e que tinha aparelhos da Oppo, e eu pude testar, assim, vendo bastante coisa, e uma característica que era muito forte na Oppo eram as câmeras, porque eles tinham câmeras muito boas, com sensores muito bons, mas que tinham um pós-processamento das imagens muito forte. Eu lembro que eu testei um Oppo, eu não lembro exatamente qual modelo foi, eu sei que foi um Oppo top de linha da época, de uns 2 anos atrás mais ou menos. E cara, era muito sinistro, porque mesmo quando você tirava todo aquele modo de embelezamento do smartphone, ele aumentava um pouquinho o tamanho do olho e ele limpava um pouco da pele, com tudo desligado na câmera frontal. E eu achei assim aquilo muito diferente,
Mas aí depois, quando eu parei pra pensar, eu vi assim, pô, os caras trabalham focados no mercado chinês. A gente sabe que a maioria dos asiáticos, e eu não tô falando aqui com nenhum tom de preconceito, tem o olho ali mais puxadinho. Então, a tendência que a Oppo criou nas suas câmeras era fazer essa correção, digamos assim, no olho, justamente para agradar o mercado asiático. Isso não é um ponto ruim aqui pro Brasil, porque eu tô falando de aparelhos mais antigos, tá? Os atuais, você pode ver em diversos testes na internet, que se você tirar ali o embelezamento, ele vai te entregar uma foto muito boa, mesmo para, digamos que, padrões ocidentais. Os 3 smartphones que foram homologados aqui no Brasil, e como eu disse, isso é uma informação oficial, eu acho que essa informação não está disponível livremente, mas dentro do site da Anatel você encontra esses dispositivos homologados, e são eles o Oppo Reno 7, o A57 e o A77. Os 3 são intermediários da Oppo. Inclusive as fotos que vocês estão vendo aí agora são do site da Anatel, né? Então a gente consegue ver que de fato eles foram homologados. Esses aparelhos vão ser inicialmente importados da China. A Oppo ainda não informou se vai ter uma fabricação local de smartphones ou quanto que ela vai investir para tentar ganhar espaço. Já aproveito para deixar a dica aí para a Oppo, ó, se quiser investir aqui no Geek Antenado, vem com a gente. Pode mandar aí esses 3 modelos para cá, a gente vai testar, vai mostrar pra galera. Traz, ó, com um preço justo. Dica pra vocês. Traz um precinho legal, pratica os preços igual a Realme quando chegou no Brasil, que praticamente desbancou a Xiaomi em relação a preço. Pode vir com a gente. Manda aqui pro Geek Antenado, manda que é sucesso. Mas enfim, infelizmente eles ainda não divulgaram questão de preço, quais parcerias eles vão ter, se eles estão vindo, digamos que com a representatividade de alguma marca, em parceria com alguma marca brasileira. Se eu fosse a Oppo, eu vinha aí de peito aberto, trazia a marca Oppo pro Brasil, começa a vender aqui, investe em publicidade, pratica um preço legal, porque, cara, a gente sabe que os celulares de vocês são bons. Agora, uma informação que nós sabemos, isso aqui é uma coisa concreta, é que num comunicado a Oppo informou que escolheu um aparelho com preço acessível em sua estreia no Brasil. Desde o lançamento da série Reno em 2019, o volume acumulado de vendas atingiu 60 milhões de unidades, disse Jin Zhang, CEO da Oppo no Brasil, em um comunicado. Mas vamos falar desse aparelho, desse Reno 7, que é o mais cotado para chegar no Brasil. Como que são as especificações desse smartphone? A gente está falando aqui, pessoal, de um celular com tela de 6.43 polegadas, de AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização, Gorilla Glass 5, processador Dimensity 900, variantes com 128 ou 256 GB de espaço interno, ambas com 8 GB de RAM. E esse celular tem um destaque muito grande em relação às câmeras, né? Porque a câmera traseira principal dele é uma câmera de 64 megapixels com abertura de 1.7. Também tem outras 2 câmeras traseiras, né? De 8 e 2 megapixels, sendo que a de 8 megapixels é uma câmera ultra-wide. E ele também tem uma câmera frontal muito maneira, porque ela tem 32 megapixels, abertura de 2.4. Basicamente, esse é aquele típico smartphone intermediário premium que tem muita cara de top de linha, porque ele tem, por exemplo, uma tela grande, como eu já falei, de 6.4 polegadas, do tipo AMOLED, com taxa de atualização mais alta, né? 90 Hz não é o ideal, mas eu acho que já é um negócio assim bem legal. Ele tem sensor digital na tela, eu lembro que o sensor do Reno 7 é um sensor na tela, que também é um recurso que eu sempre acho que valoriza muito o smartphone. Tem entrada para fone de ouvido, que também é algo amado pelos brasileiros, mas provavelmente quando for vendido aqui, deve vir com carregador, cabo, mas sem o fonezinho, como é de costume das empresas chinesas. Um detalhe curioso é que o Oppo Reno 7, pelo menos essa versão tradicional dele, não possui 5G, sendo que, como vocês sabem, o 5G já inaugurou no Brasil, ele já está funcionando aí em algumas capitais, eu não sei se é em algumas ou só no Distrito Federal, mas eu sei que o 5G já inaugurou, já começou a funcionar por aqui, e a gente sabe que por mais que seja uma realidade bem distante da maioria dos brasileiros, de certa forma é curioso uma empresa, né, de fora trazer um smartphone que não venha logo de cara com o 5G para fazer essa propaganda. Apesar de ser algo curioso, eu não acho que seja algo ruim, muito pelo contrário. A maioria dos brasileiros que compram um intermediário não vai procurar um celular com 5G agora. É bem difícil disso acontecer, porque primeiro que a maioria dos brasileiros nem sabe direito o que é o 5G. Segundo que aqueles que sabem ainda não têm tanto acesso assim, é um acesso extremamente limitado. Então talvez seja mais interessante, de fato, a Oppo chegar no Brasil praticando um preço legal em um celular que ela já sabe que fez sucesso em muitos lugares, então também deve fazer sucesso no Brasil, e aí depois ela começa a introduzir mais aparelhos das suas diferentes linhas, com 5G, com uma câmera mais parruda, ou um bem mais baratinho para agradar aquele público que quer pagar pouco em um celular e quer um smartphone legal. E tudo isso é bom para o mercado brasileiro, por vários motivos. Primeiro, isso fomenta a concorrência entre as grandes marcas. A gente sabe que quando a Xiaomi chegou no Brasil, todo mundo tinha aquela ideia de que agora as outras marcas seriam desbancadas
bancadas, mas isso não aconteceu, porque os caras não chegaram praticando aquele precinho que a gente esperava, por exemplo, um pouco mais caro do que os importados. Os Xiaomi no Brasil são muito mais caros do que os importados, e apesar da gente ter trocentos modelos de Xiaomi lá fora, aqui no Brasil são poucos modelos vendidos oficialmente. A Realme, por outro lado, que também pertence à BBK Electronics, já veio com uma proposta mais diferente, tanto que a gente já publicou para vocês vários aparelhos da Realme vendidos no Brasil que numa promoção de lançamento ou em alguma época específica, Black Friday, Natal, eles estavam com um preço que era praticamente igual ao preço praticado lá fora. Era um preço que, por exemplo, você poderia importar um aparelho da Realme e pagar uma taxa que o preço final do aparelho seria mais caro do que comprar no Brasil com garantia de 1 ano. Eu acho que a Oppo vai escolher essa pegada justamente porque com a Realme isso de certa forma deu certo. Espero que eles venham com muita força, porque a Oppo ela vai trazer sim uma concorrência para a Realme, que é uma concorrência dentro da própria fabricante, mas eu acho que ela vai trazer uma concorrência muito mais forte com as outras marcas que vendem no Brasil, como a própria Samsung, a Motorola e outras marcas também. Além disso, isso também é bom para popularizar a marca. Muita gente não conhecia a Xiaomi mais a fundo e passou a ver que vendia Xiaomi no Brasil, encontrou Xiaomi nos shoppings e quando foi pesquisar na internet, viu que podia importar um Xiaomi mais barato e comprou. A mesma coisa com a Realme aconteceu e isso também deve acontecer com a Oppo. Vai ser ainda mais comum da gente encontrar promoções no AliExpress e em outros sites de smartphones da Oppo, porque eles com certeza ainda serão mais baratos para você importar. Vai ser mais fácil de começar a encontrar peças de reposição, pessoas que saibam mexer nesses smartphones. Já vou aproveitar para deixar aqui a minha recomendação para você que está assistindo e pretende trocar de smartphone aí nos próximos meses. Cara, se você cogitou em algum momento pegar um celular no Brasil, espera a Oppo chegar por aqui, porque a gente não sabe, pode ser que eles venham custando o olho da cara, mas vai que eles trazem um preço tão interessante que faça valer a pena comprar um celular deles aqui no país. Talvez não valha tanto a pena comprar aqui no Brasil, mas isso gere uma concorrência e faça com que outras fabricantes brasileiras caiam o preço para tentar dar aquela brigada ali inicial, sabe? Tipo assim, cai o preço para fazer, ó, você chegou agora, mas a gente está aqui há muito tempo, a gente pode praticar o preço que a gente quiser. Essa é a minha dica para você que está assistindo. Mas essa história vai render bastante, a gente ainda vai falar mais de Oppo aqui no canal. Eu queria muito testar mais celulares da Oppo, então você aí que está assistindo, se tem algum Oppo vendido lá fora que você tem muito interesse de ver no canal, deixa aqui nos comentários. Comenta aí também se você compraria um celular dessa marca ou se você prefere continuar na Xiaomi, na Realme e em outras fabricantes. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!